Em uma pacata janta de Natal na residência do meu filho, a atmosfera estava impecável, até que soou o telefone com um número estranho. Do outro lado, uma voz assertiva e apressada ordenou: "Volte para sua casa agora." Desorientada, busquei esclarecimentos, mas o interlocutor só insistiu: "Acredite no que digo e saia logo antes de encerrar a chamada." Havia algo naquela entonação que me compeliu a me erguer da mesa e rumar para lá sem pestanejar. Ao chegar em casa, o que encontrei alterou de forma irrevogável minha perspectiva sobre laços familiares, lealdade e a essência da deslealdade. Antes de avançarmos na narrativa, verifique se você se inscreveu no canal e deixe um comentário. De qual lugar você está vendo este vídeo? Ficamos felizes em descobrir o alcance das nossas relatos. Tudo se iniciou na véspera do Natal, quando o aparelho vibrou à tarde. Eu me achava reclinada na minha poltrona favorita, a de couro envelhecido que o meu finado esposo João tanto apreciava. Haviam-se passado 5 anos desde sua ausência, e as festas de fim de ano perderam todo o encanto. A morada soava vazia demais, espaçosa demais para uma senhora de 68 anos solitária. Ao pegar o fone, identifiquei de pronto a voz do meu filho Lucas. Seu jeito era gélido, remoto, como se dirigisse a uma desconhecida em vez da sua mãe. "Mãe, este ano optamos por celebrar o Natal só com os nossos parentes mais chegados, sem a sua presença." Aquelas frases atingiram meu peito como chumbo derretido. Fiquei petrificada, com o crepitar da lareira ao fundo, enquanto as guirlandas iluminadas dos vizinhos tremeluziam pela vidraça, agora parecendo ridicularizar minha inesperada isolamento. "Mas, filho, o que foi que errei?" "Nada disso", retrucou ele de forma cortante. "Apenas desejo uma data serena. Isabela concorda totalmente com essa escolha." Meu coração se contraiu ao escutar o nome da minha nora, Isabela, que todo ano reservava para mim o desejo do Peru. A mesma que, no mês anterior, me telefonara solicitando a fórmula do recheio predileto de João. Como ela poderia endossar tal atitude? Após o fim da ligação, permaneci sentada por horas, fitando as luzes festivas lá fora, que se turvavam pela umidade em meus olhos. O relógio do hall soou 8 badaladas, cada uma reverberando a convicção no timbre do meu filho. Pelas janelas, avistei os primeiros flocos de neve caindo densos. As residências ao redor reluziam com um brilho dourado e acolhedor. Grupos familiares aglomerados em torno de refeições, trocando relatos e gargalhadas. Os Silvas, na calçada oposta, exibiam sua árvore pela porta envidraçada, com pacotes já prontos, ansiosos debaixo dos galhos. "O que foi que eu aprontei de errado, João?" murmurei ao meu vulto no vidro gelado. Tracei formas aleatórias na geada com o dedo, enquanto minha cabeça rememorava cada contato recente com Lucas. Eu me mostrara excessivamente teimosa em sustentar nossos costumes, rígida em honrar a lembrança de João por meio das nossas cerimônias natalinas. A escuridão se arrastou devagar. As brasas na chaminé se extinguiram, restando apenas resquícios frios e o aroma de madeira carbonizada. Dirigi-me à copa e montei uma canja que pressentia não provar. No momento em que o forno de micro-ondas ronronava, meus pensamentos insistiam em retornar ao som de Lucas, caçando indícios que talvez tivesse ignorado. Resolvi vasculhar a lista de contatos. Quiçá devesse retornar a chamada, implorar perdão por algum deslize. Ao puxar a gaveta da escrivaninha, um item se desprendeu: o velho livro de imagens de João. Meus dedos vacilaram ao desfolhá-lo. Na folha inicial, Lucas aos 5 anos, com um sorriso desdentado de ponta a ponta, agarrando um aeroplano de madeira sob nossa árvore de Natal. Virei a folha com delicadeza. João em nossa cozinha de outrora, farinha salpicando seus fios castanhos como flocos nevados, soltando uma risada ao estender a massa para os biscoitos açucarados. A imagem seguinte me deixou sem ar. Nós 3 unidos, João aninhando o pequeno Lucas no colo, e eu, mais nova, abraçando os dois, todos radiantes para o fotógrafo.
Naquele instante, transmitíamos uma sensação de imortalidade, como se o destino não pudesse nos dividir. Recordo daquela aurora natalina de 15 anos passados. Lucas descendo os degraus em seu pijama de herói. João preparando seus renomados rolos de canela, enquanto eu simulava espanto com o fervor da criança. Quando essa magia se dissipou, quando meu rebento se transformou nesse forasteiro impassível, continuei virando as folhas, cada clique fotográfico uma lâmina se cravando mais no meu peito. O derradeiro Natal de João, 5 anos atrás, quando a doença já havia debilitado suas mãos, mas ele ainda teimava em empacotar cada dádiva pessoalmente. Lucas aparecera com menor assiduidade naquele período, forjando pretextos de labores e deveres. Mantenha-nos coesos, Eliana, murmurara João em sua semana final, os olhos turvos pela medicação. Jure que não permitirá que o afastamento se instale entre você e Lucas. Eu jurara, mas agora duvidava. Teria eu decepcionado-o de tal modo? O apito do micro-ondas soou veemente, mas o desprezei. Nada contava, salvo essas recordações presas no passado, quando formávamos um núcleo completo. Guardei o livro com esmero, mas retirei a imagem de João sorridente na cozinha. Essa, posicionei na cômoda do quarto, para avistá-lo ao despertar. Ao me arrumar para o repouso, o flanco da cama de João se mostrava amplo e desolado, como nos 5 anos decorridos. Contudo, essa noite soava ainda mais árida, como se a perda de Lucas houvesse duplicado o vazio que já permeava esses aposentos. A claridade do dia se infiltrava pelas cortinas entreabertas, lançando tons acinzentados sobre minha mesa de dejejum. O periódico jazia plegado junto a uma vasilha de mingau que arrefecia, enquanto eu perambulava pelos avisos fúnebres, um costume que ganhava peso a cada ano. O sinal do celular me sobressaltou, derrubando minha colher na louça. Depois da troca da véspera, toda notificação imprevista aparentava perigo. Examinei o visor com mãos instáveis e meu pulso acelerou ao notar o nome de Lucas. Alô? Respondi. Meu tom saiu mais reservado do que o desejado. Mãe, desta feita detectei um afeto sutil na pronúncia daquela sílaba. Venho pedir perdão pela conversa de ontem. Estive totalmente equivocado. Uma onda de alívio me varreu de tal forma que me apoiei na mesa para não tombar. Lucas prosseguiu, justificando o estresse laboral e como Isabela o alertara sobre o valor das nossas heranças familiares. O chamado para a refeição de Natal retornava à pauta. Naturalmente que irei, afirmei sem demora, com uma euforia efervescente como espumante. Levarei a fórmula do peru do seu pai e prepararei o molho de oxicoco. Ao discutirmos os pormenores, algo em seu vigor soava forçado, recitado, como se declamasse um texto ensaiado. Lucas, o que provocou essa reviravolta tão abrupta? Ontem você transparecia convicção. Simplesmente avistei o equívoco. Só isso, indaguei, mas ele rebateu, atropelando a indagação. Tenho de desligar. Chamadas profissionais. Encontramo-nos no Natal ao meio-dia. Após o término, contemplei o aparelho, esforçando-me por decifrar o desconforto que se avolumava em mim. As expressões batiam, o arrependimento era adequado, mas a forma soava vazia, automática. Desloquei-me à janela da cozinha, onde a neve anterior convertia o jardim em um cenário nível. Os pequenos dos vizinhos já erguiam um homem de neve, suas vozes alegres ecoando até ali. Lares comuns, rotinas usuais em uma manhã comum de dezembro. Talvez eu esteja exagerando, confidenciei à lembrança de João. Mas ao cumprir minhas tarefas diurnas, esse mal-estar se intensificou. Lucas esquivara-se de qualquer diálogo mais íntimo, fugindo da linha como se receasse indagações inoportunas. Uma frase dele ressoou em minha mente. Isabela me incumbiu de valorizar nossas práticas familiares. Desde quando Isabela precisaria instigar Lucas em algo tão básico? E por que ressaltar o aval dela com tal ênfase? Como se buscasse aval para convidar a própria genitora.
Não obstante as incertezas, os 3 dias subsequentes transcorreu em fervoroso empenho. Despertei em 22 de dezembro, com um vigor inédito desde a morte de João, entoando melodias natalinas ao montar meu desjejum. Meu caderno se lotou de esquemas de pratos e inventários de aquisições, cada linha riscada e reconfirmada. No talho da rua Los Robles, aproximei-me do balcão com o ímpeto de quem cumpre uma empreitada. Preciso do seu melhor peru, declarei ao carniceiro de feições rechonchudas. É para um encontro familiar deveras importante. O exemplar de 10 quilos que exibiu parecia ideal, saído de um catálogo. Imaculado em todos os aspectos. Liquidei a conta sem pechincha, já visualizando o instante em que o transportaria para a cozinha de Lucas. No dia 23, ruminei ao centro comercial, onde o fluxo de gente serpenteava pelas vitrines reluzentes. Na seção de jogos, optei por um conjunto de aeromodelo para Miguel, meu netinho. Um Cessna clássico, que evocava o brinquedo de madeira daquela velha imagem. Para Sofia, escolhi uma maleta de desenho com crayons dispostos como um espectro cromático em uma caixa de madeira. Aquela noite, ceifei temperos do meu canteiro invernal para o tempero exclusivo de João. A anotação em sua caligrafia meticulosa repousava contra o pote de açúcar, enquanto eu desfiava alho e desfolhava alecrim. João, que eu acerte nisso, confidenciei a sua foto na prateleira. Precisa sair impecável. O condimento se amalgamou em uma mistura esverdeada aromática. Alho, alecrim, tomilho, azeite e o truque confidencial de João, uma pitada de vinho branco. Esfreguei-a debaixo da pele da ave, com mãos meticulosas, como se executasse um antigo rito de reconciliação. A aurora da véspera de Natal despontou nublada e gélida, mas meu espírito se manteve exultante. Enrolei os pacotes com esmero, formando bordas nítidas e atando as fitas em nós impecáveis. Minha roupa favorita para o Natal já estava engomada e ao alcance. Borrifei perfume como uma proteção para o confronto familiar que se aproximava. Conforme a noite se aproximava, no entanto, uma agitação sutil começou a me invadir. Lucas não havia telefonado para acertar os pormenores. Que horas eu devia aparecer? Era preciso levar um vinho. As crianças apresentavam restrições alimentares que eu poderia ter deixado passar? Meu vizinho Fernando surgiu na janela da cozinha justamente quando eu lavava as vasilhas da temperada. Eliana, arrumando algo especial para amanhã? Indagou ele pelo vidro. Jantar de Natal com Lucas e a família dele. Retruquei. Talvez precipitada demais. Vamos nos tornar uma família de novo de verdade. Um brilho fugaz cruzou o rosto de Fernando, mas ele só assentiu. Que ótimo! Você merece essa alegria. Após sua partida, não consegui afastar a impressão de que sua indagação carregava um significado maior que a mera curiosidade de um vizinho, como se ele soubesse de algum segredo que me escapava. Deitando-me na véspera de Natal, tudo se encontrava preparado. O peru repousando na geladeira, os embrulhos posicionados junto à entrada, tudo menos meu pulso acelerado, que insistia em inventar complicações inexistentes. Por que Lucas não entrara em contato? Por que Fernando exibia aquela sombra de inquietude? Por que esse encontro soava mais como uma encenação do que uma reconciliação genuína? Fixei o olhar no teto até o raiar do dia, repetindo para mim que a expectativa sempre gera nervosismo. O dia seguinte seria ideal, precisava ser. A aurora natalina surgiu clara e radiante, com a neve reluzindo como joias dispersas pelo quarteirão. Vestiu-me com ritual solene, ajustando as vestes e domando os fios rebeldes do cabelo. O recipiente do peru pesava mais do que imaginava ao levá-lo para o veículo, acompanhado das bolsas de mimos. Detive-me na soleira, a chave suspensa na fechadura, e voltei os olhos para o interior. Cômodos desertos me fitavam pelas vidraças embaçadas de gelo, aguardando meu regresso. Um arrepio gelado subiu pela coluna, quiçá um presságio. Contudo, sacudi a impressão e segui para o automóvel.
Naquele dia, o foco era a família, a recuperação. A estrada até a residência de Lucas estalava sob os pneus, flocos de gelo faiscando à luz solar. Enfeites natalinos ornavam cada janela e batente da morada dele, montando um quadro idílico de postal que comprimiu meu tórax de otimismo. Desci com o peru e as bolsas do carro, o vento gélido pinicando as faces enquanto avançava para a entrada. Antes de tocar a campainha, a porta se escancarou, exibindo o sorriso afetuoso de Isabela, com farinha salpicando seu cardigã escarlate como flocos açucarados. Eliana, que alívio você chegar! Venha para dentro antes de virar picolé. O aroma de canela e resina preenchia o ambiente. Melodias festivas ecoavam de caixas ocultas, e lâmpadas multicoloridas lançavam reflexos iridescentes sobre o assoalho encerado. Miguel surgiu ao meu lado como num passe de mágica, saltitando de ansiedade contida. Ana e Paulo Guimarães, os pais de Isabela, me saudaram com efusividade. Lucas surgiu por fim, ajeitando a gravata com gestos excessivamente calculados. Seu sorriso tocava os lábios, mas não chegava aos olhos. A mesa resplandecia à penumbra das velas. Arranjos com a fina louça de Isabela e toalhinhas plissadas em formas precisas. Meu peru ocupou o centro das atenções, a casca tostada brilhando sob o candelabro. Quer fatiar, Eliana? Propôs Isabela, estendendo a faca elétrica. Você é a mestra nisso. Cortei com pulso estável, expondo uma carne tão tenra que se desmanchava sozinha. O tempero operara o encanto, as ervas formando uma camada aromática que provocou suspiros de admiração entre os convivas. O papo correu fluido como o vinho ao longo da refeição. Paulo inquiriu sobre meus planos de jubilação. Ana exaltou cada iguaria. As crianças tagarelavam sobre a rotina escolar e amizades, suas vozes vibrantes de empolgação vacacional. Até Lucas aparentava se soltar, contando episódios do emprego que pareciam autênticos, embora eu captasse sinais perturbadores. Como ele checava o horário às escondidas. Como se sobressaltava com o toque de um celular. Sua gargalhada soava correta, mas vazia por dentro, qual ressonância em salão abandonado. Depois dos doces, migramos à sala, onde os pacotes aguardavam. O invólucro se espalhou pelo tapete como flocos multicores. Os olhos de Miguel se espantaram ao abrir o modelo de avião. Um Cessna idêntico aos da exibição aérea. Podemos montá-lo juntos? Sem dúvida, afirmei, um quentinho se alastrando no peito. É o papel das avós. Sofia apertou seu kit de desenho, já sonhando com criações. Vou retratar toda a nossa turma. Inclusive o bisavô João, para ele nos acompanhar. Um silêncio breve pairou no ar, a falta de João se impondo de súbito, como uma presença etérea. Mas não era o sofrimento cortante que eu arrastara por 5 anos. Tratava-se de uma melancolia mais branda, como se ele nos observasse sorridente de um plano remoto. Enquanto a velada prosseguia, o conforto da comilança nos envolvia qual manta acolhedora. Paulo e eu debatíamos sobre beisebol, ao passo que Ana auxiliava Isabela na arrumação da cozinha. As crianças se divertiam no piso com as novidades, suas risadinhas compondo uma melodia festiva ao nosso diálogo. Relaxe a tensão e reclinou-me na cadeira, mais serena do que em tempos. Era assim o espírito do Natal. Parentes unidos, costumes respeitados, afeto transmitido entre eras. Meu celular tremeu no forro da jaqueta, um zumbido discreto, porém persistente. Desconsiderei-o, relutante em romper o feitiço daquela soirée imaculada, mas ele insistiu, obstinado qual inseto incansável. Com a licença por instantes, avisei a Paulo, que narrava com orgulho as façanhas beisebolísticas de seu descendente. O lavabo adjacente ao corredor propiciou o recato desejado, sua porta atenuando as vozes do grupo. Número não identificado, piscava no visor. Quase ignorei. Quem perturba na noite de Natal, se não vendedores ou impostores? Mas ao cessar e retomar de imediato, o fastio venceu a prudência.
Alô, quem é nessa data sagrada? Você tem que voltar para casa agora mesmo. A entonação irrompeu sem preâmbulos, afiada como navalha. Um timbre masculino, ansioso e estranho. Arquejei ante o espelho, vendo minha fisionomia passar de irritação para perplexidade. Quem fala? Do que se trata isso? Não venha ao caso agora, só retorne. Meu punho se crispou no aparelho. Do outro lado da porta, captava Miguel descrevendo componentes do avião à avó. Ruídos cotidianos de uma ceia festiva que, de repente, soavam remotos, quase oníricos. Não capto o que diz. O que ocorre? Acredite em mim e parta já. A conexão se interrompeu. Contemplei o telefone inerte, como se pudesse esclarecer. Meu rosto no vidro aparentava mais maduro, sulcos de aflição acentuados nas órbitas. A convicção do desconhecido provocou um aperto no peito, com pavor se avolumando. O que poderia afligir minha casa? Incêndio? Invasão? Havia deixado algo arriscado em funcionamento? Os pensamentos galopavam em cenários enquanto o coração martelava. Mas aquela era a ceia de Natal, minha primeira aglomeração familiar autêntica em 5 anos. Como abandoná-la por um alerta críptico de um estranho? Pela fresta, escutei Lucas soltar uma risada ante uma piada de Paulo, estridente e forçada. Meu reflexo me devolveu o olhar ansioso, com os enfeites do corredor tingindo minha face rígida de tons rubros e esmeraldas. O apelo do intruso reverberava na mente. Acredite em mim e parta já. Acreditar em quê? Por qual motivo? Que urgência justificaria um estranho bisbilhotar meu contato na véspera santa? Enquanto as indagações se acumulavam, o instinto primal já reagia aos alertas. Os ombros se contraíram. A respiração se acelerou. Uma porção primordial do cérebro alertava que a chamada não era fortuita. Imaginei minha morada deserta na penumbra invernal. E se um intruso vasculhasse tudo? E se transbordasse ou ardesse? Mãe, tudo certo aí? A voz de Lucas penetrou a porta, atenta e oportuna. Apenas um segundo, repliquei, com um tom mais resoluto do que o interior sugeria. Inspirei profundamente, me armando para o iminente. A pressa do estranho me contaminara. Não dava para desconsiderá-la, elucidá-la ou priorizar a ceia sobre essa intuição crescente de que algo desandara feio. Ao destrancar a porta, o panorama afetuoso de outrora pareceu alienígena. Gargalhadas infantis, adultos discorrendo sobre infusões, o fulgor tênue das lâmpadas que 1 hora antes transpiravam aconchego. Tudo bem, mãe? Lucas ergueu o rosto, um lampejo nos olhos que podia ser solicitude ou astúcia. Tenho que voltar para casa, declarei, mais áspera do que desejava. Uma emergência? Alguém avisou. Algo errado na casa. O ambiente se calou, salvo pelo zumbido do avião de Miguel, traçando rotas entre os objetos. Que emergência é essa? Questionou Isabela, ainda com o pano de limpeza nas mãos. Meus dedos erraram nos fechos do sobretudo, o hábito automático fraquejando ante a pressão. Ainda não sei, só mandaram que eu retornasse já. Lucas se ergueu, o semblante encenando perplexidade ansiosa. Quem avisou? Por que não detalharam o problema? Por um instante fugaz, examinei as feições do meu filho, buscando um traço indefinível. Sua inquietação aparentava ser sincera, porém algo oculto pulsava ali, uma rigidez que destoava das suas frases. Preciso partir. Inclinei-me para dar um beijo de adeus nas crianças, seus olhinhos me fitando com uma confusão pura e infantil. Valeu pela delícia de ceia natalina. Desculpe por zarpar desse jeito. O vento gelado de dezembro fustigou minha face como uma bofetada ao eu disparar rumo ao veículo. Pelo retrovisor, avistei a turma toda acotovelada na entrada. Isabela se encolhendo contra o gelo, Paulo meneando a cabeça, as crianças colando as fuças no vidro. Lucas ficava um pouco afastado da galera, sua forma sombria recortada pela claridade acolhedora que vazava da residência.
As vias dos subúrbios se desenrolavam desertas adiante, enfeites natalinos piscando de lar em lar, qual astros remotos. O som no painel entoava uma canção de boas festas, mas nada naquela velada evocava paz ou solenidade. Dedos meus cravaram no câmbio até as juntas embranquecerem. Aquela entonação enigmática ecoava na minha cabeça a cada milha. Acredite em mim e saia já. Mas em quem crer e para quê? O marcador de velocidade furou o máximo, enquanto cruzamentos solitários viravam mancha. Ignorei um semáforo amarelado, em seguida mais um, levada por um impulso ancestral que berra. Ameaça! Poderia ser um assalto. Alguém avistou a moradia às escuras e deserta na véspera de Natal, um bocado acessível, enquanto a dona festejava com os parentes. Mas como um forasteiro topou com o meu contato telefônico? Como adivinhou que eu não rondava o lar? Os pensamentos recaíram no agir de Lucas à mesa. A mania de checar as horas, aquela gargalhada encenada, o alívio que reluzira na sua cara ao eu declarar a saída. Estaria eu tecendo laços inexistentes, ou o meu garoto quase ansiava pela minha ausência? Adentrei o condomínio, reparando em quantas residências exibiam pouca animação. A quadra de Natal nos arrabaldes implicava agregados em casa, cortinados vedando o frio, cenário ideal para delitos. O meu imóvel jazia tenebroso no fim do quarteirão, tal qual o abandonara, mas um detalhe errava, uma nuance que eriçou minha epiderme antes de eu pensar o que alterara. Estacionei após o carvalho de Fernando, em lugar da vaga própria, certo faro clamando por sigilo. O motor estalou ao resfriar, o ruído noturno mais nítido. O gelo roeu minha pele ao descer do automóvel, todos os sentidos de súbito aguçados. A rua conhecida mutava sob o filtro da ameaça latente. Penumbras mais densas, itens rotineiros virando refúgios ou ferramentas perigosas. O meu lar se encolhia sombrio sob o firmamento cravejado, mas um defeito manchava seu contorno. Um vão do subsolo, que devia espelhar o brilho viário, exibia só treva. Cacos de vidro cintilavam na geada embaixo, como pedras preciosas salpicadas. Havia um invasor ali. Tamancei o celular com pontas entorpecidas, marcando 190, enquanto me encurvava após a grade de Fernando. Um raio de lanterna varreu o postigo do meu aposento superior, meticuloso e intencional. Quem andasse por lá não entrava em pânico, vasculhava. 190, qual o seu apuro? Tem um sujeito no meu imóvel? Murmurei, espiando o facho sumir e ressurgir em vãos variados. Eu o vejo circulando com uma tocha lá em cima. A agente registrou o local e mandou eu me manter distante até os guardas chegarem, por volta de 15 minutos. Uma era para um pilantra carregar bens valiosos e sumir na escuridão. Desconectei e destampei o porta-malas, palmas vacilantes revirando por utensílios largados. Os dedos se enrolaram num ferro gélido, um macaco de roda sobrado de um reparo de pneu na estação passada. O volume soava firme, reconfortante. Quem quer que profanasse o meu ninho toparia oposição além do previsto. Deslizei pelas bordas da propriedade, valendo-me de ornamentos festivos e matas nevadas como camuflagem. O rompimento no subsolo narrava o ocorrido, estilhaços pontiagudos voltados para o interior, flocos pisoteados no piso, por onde o arrombador se infiltrara. O clarão se deslocava com método pelo meu quarto, detendo-se na penteadeira onde repousava a arca de joias de João, depois no guarda-roupa com os arquivos cruciais. Não se tratava de depredação sem rumo ou fúria dopada. Alguém caçava itens precisos. Punhos meus se cerraram no macaco, enquanto fúria defensiva invadia as veias. Era o meu domínio, o refúgio, a existência com João, que um malfeitor supunha poder saquear como se valesse nada. Postei-me nas trevas, junto ao vão estilhaçado, ouvidos sintonizados em ruídos internos. Pisadas estalavam no piso alto, outrem avançando com intento por cômodos repletos de 40 anos de lembranças. O facho de luz oscilava de um lado ao outro, tipo um sinal, farejando sem trégua.
O que buscariam? Grana, pedras, aparelhos ou algo mais targeted, mais íntimo? As passadas rumaram para os degraus, descendo ao porão, rumo a mim. O fôlego escapava em golfadas breves que se dissipavam no ar cortante, toda a fibra rígida ao eu me colar na base da estrutura, macaco erguido. Quem quer que brotasse daquele, vão daria de cara com uma dona enfurecida. O brilho do subsolo titilou por um instante, depois extinguiu-se. Prudente, astuta, mas não o bastante para topar comigo à espreita. Folhas roçavam lá dentro, arquivos inspecionados, escolhidos. O barulho torceu minhas entranhas com o nojo da invasão. Eram folhas confidenciais, anotações íntimas, lascas da jornada que João e eu tecêramos a dois. Como um intruso se atrevia a sujar as patas nos nossos segredos. Uma poltrona rastejou pelo assoalho inferior. Cajones se escancararam e trancaram com estalos leves. A revista organizada prosseguia sem afobação, malgrado o perigo de ser flagrado. Quem estivesse infiltrado se achava protegido, certo de dispor de prazo para garimpar o desejado. O clarão se achegou ao vão rompido, estendendo silhuetas alongadas pelo jardim branco. Colei-me ainda mais à alvenaria, um macaco vibrando na pegada pelo gelo e pela descarga de adrenalina. Uma mochila surgiu primeiramente, de lona preta abarrotada de folhas e miudezas. Depois uma perna, sondando com cautela o caixilho antes de se arriscar na fuga. Segurei o ar, cada nervo preparado para o embate. Um piscar de olhos e eu desvendaria quem ousava furtar Eliana Costa na quadra de Natal. A outra perna brotou do vão, após o busto que identifiquei com repulsa visceral. Gustavo Santos, companheiro antigo do meu rebento, se ergueu no gramado, agarrando a bolsa repleta de o que soavam como arquivos e bens caros. Gustavo. Emergi das penumbras, macaco no alto, a voz fustigando o mutismo como um látego. Ele girou, quase tombando no solo traiçoeiro. A bolsa despencou do punho atônito, folhas se dispersando pela geada como serpentina. A face dele empalideceu, qual espectro sob o fulgor tênue dos vizinhos. Eliana, não era o plano meu. Isso não partiu de mim. De quem partiu? Avancei então, o macaco opressivo nas palmas. Folhas jaziam aos pés dele, o testamento de João, relatórios bancários, títulos de ações. Gustavo ergueu os braços, batendo em retirada contra o muro, sem rota de escape. Ele jurou que você ficaria na refeição por longas horas. Ele garantiu que você jamais descobriria. Quem garantiu? Mas ainda ao indagar, o insight gélido já se solidificava no tórax, como crosta de gelo em volta do peito. Lucas sabia que você demoraria na ceia. As sílabas brotaram em desespero. Ele armou todo esse ajuntamento festivo para que eu pudesse. O macaco resvalou das mãos, de chofre inerte, cravando na neve com um som surdo. Meu filho te mandou. Gustavo lamentou com lástima, prantos rolando pela face no vento gélido. Ele almejava o testamento de João, os títulos de ações da Boeing. Ele alegou que você pretendia legar milhões a instituições em vez de aos lares. Cada vocábulo batia como um soco corpóreo. Recuei trôpega, fitando as folhas no chão nevado, a letra meticulosa de João em papéis jurídicos. Títulos de ações que equivaliam a fortunas que poucos avistam numa existência. As reservas da nossa saga, rebaixadas a presas de pilhagem. A ceia de Natal, minha voz ecoou rouca e baixa. O perdão, o chamamento, tudo era farsa. Ele tá no fundo do poço, Eliana. Gustavo rastejou de joelhos, esforçando-se por ajuntar as folhas com palmas vacilantes. Dívidas de apostas, apostas mal-sucedidas. Ele deve a credores que não toleram atrasos. As pernas cederam ao eu absorver a amplitude da deslealdade. Lucas me encarara nos olhos àquela mesa, engolira o meu peru e os mimos. Permitira que os netos se aninhassem em mim, tudo ciente de que o comparsa revirava o meu lar. Quanto ele deve? Uns 200 mil.
A entonação de Gustavo mal se ouvia. Ele soube das ações da Boeing nos arquivos da sucessão de João. Afirmou que era herança familiar de todo modo, que você acabaria por compreender. Herança familiar. O acervo de João, zelosamente guardado e aplicado por décadas, rebaixado à quitação de vícios de jogo. As ações que ele adquirira com o soldo de educador, vintém por vintém, crendo que a consorte as manuseasse com juízo. Arranquei um dos títulos no chão, o nome de João gravado em letra precisa no cabeçalho. 2,3 milhões em ações da Boeing acumuladas em 30 anos, quando a companhia patinava e os papéis custavam pouco. Seu fundo de velhice, sua rede de amparo ante um porvir incerto. Ele pretendia pilhar as poupanças acumuladas ao longo da vida inteira do meu companheiro para saldar apostas perdidas no vício. Gustavo confirmou com a cabeça, abandonando qualquer esforço para juntar os papéis. Afirmou que você nem perceberia a ausência, que idosos como ele não demandam tanto capital mesmo assim. Essa frieza impiedosa, que tratava 68 anos de existência como algo sem valor, convertendo as lembranças de João num mero objetivo de pilhagem, provocou uma fratura profunda em mim, similar ao gelo se partindo num lago invernal. O meu celular iniciou a vibração, com um toque agudo cortando a quietude gélida do inverno. Verifiquei a tela. É Lucas chamando. Deve estar intrigado com sua saída precipitada do jantar. Gustavo murmurou com desalento. Vai se enfurecer ao saber que caí na armadilha. Fixei o nome do meu filho no visor, o polegar suspenso sobre o ícone de resposta. Ao fundo, as sirenes policiais ecoavam distantes, aproximando-se aos poucos. Diante de mim, sobre a camada de neve, espalhavam-se os resquícios da lealdade de João e da crença que eu depositava na parentela. O aparelho prosseguia no toque, persistente como remorso, imperioso como cobiça. As sirenes se intensificaram, com clarões vermelhos e azuis surgindo entre os ramos despidos das árvores, num espetáculo natalino pervertido. Eu me debrucei sobre Gustavo, que se mantinha encolhido na geada, próximo aos meus arquivos dispersos, enquanto suas revelações ainda pairavam no ar cortante. 2 patrulhas policiais viraram a quadra, seus feixes de luz percorrendo o jardim e destacando a vidraça estilhaçada como prova num registro de delito. Os agentes saíram com destreza habitual, palmas sobre os coldres, olhares escaneando o entorno com rapidez. Senhora, a senhora é a dona da residência que acionou o 190? A policial avançou com firmeza serena, o emblema captando os reflexos das iluminações festivas das moradias próximas. Eliana Costa, essa é a minha moradia e esse sujeito invadiu-a à força. Indiquei Gustavo, que ergueu as palmas ainda mais, como se capitulasse ante um batalhão em lugar de meros guardiões locais. A outra oficial se agachou junto a ele, iniciando o procedimento rotineiro de advertências e restrições manuais, ao passo que a companheira voltava sua atenção para mim. O que levaram, senhora Eliana? Resgatei o testamento de João da neve úmida, as margens escurecidas pela umidade, porém o conteúdo ainda discernível. Ele apanhou papéis de finanças, o legado testamentário do meu esposo defunto, títulos de ações da Boeing, totalizando acima de 2 milhões, dados de contas correntes. 2 milhões. As sobrancelhas da policial se arquearam ao inspecionar os folhos encharcados. Isso configura um assalto de alto calibre. Fernando Lara surgiu de sua residência. Um hobby amarrado sobre o traje de dormir, pantufas chiando na neve enquanto se aproximava. Seu semblante envelhecido exibia alívio entremeado de inquietude. Fernando, foi o senhor quem me contatou? Indaguei. As engrenagens enfim se alinhando. Notei uma figura com lanterna circulando pela sua propriedade lá pelas 9 da noite. Relatou, gesticulando para as agentes. Não dava para fingir que não vi. Ainda mais na véspera de Natal. Precisei localizar seu contato no cadastro da vizinhança. Você preservou bem mais que bens materiais esta noite. Segurei seu braço, agradecida por vizinhos que ainda se dispunham a intervir com empatia.
A policial observou-nos com percepção se ampliando. Logo, não se tratou de uma invasão ao acaso. O Sr. Santos aqui tinha ciência de que o local estaria deserto. Ele é comparsa do meu filho. Proferi as palavras com azedume acre. Meu filho tinha noção de que eu compareceria à ceia natalina em sua casa. Orquestrou o esquema inteiro. Gustavo, já contido e posicionado no assento posterior da viatura, fitava o exterior pela vidraça, com o ar de quem testemunha sua existência ruir por completo. A policial, registrando seu depoimento, acenou solenemente conforme os pormenores se delineavam. As obrigações de apostas, o plano de furto meticuloso, a torção das raízes familiares. Meu celular soou de novo, o timbre estridente contrastando com o rigor protocolar do local. Lucas na tela, como uma denúncia viva. Devo responder? Consultei a policial. Prossiga. Pode ser revelador escutar sua reação. Atendi a ligação, ativando o alto-falante para que todos captassem. Alô, Lucas! Mãe, cadê você? Estamos todos ansiosos aqui. Seu timbre transmitia a dosagem exata de aflição e perplexidade. Você sumiu faz tempo demais. Estou a caminho, meu menino. Hora de uma boa conversa. O vazio se prolongou na linha e quase escutei os pensamentos de Lucas disparando para decifrar minha entonação. Tá tudo certo? Você parece alterada. As coisas vão se esclarecer num piscar de olhos. Desliguei antes que ele insistisse em indagações. As agentes concluíram os formulários enquanto eu reunia os papéis soltos, cada folha simbolizando um pedaço do patrimônio de João, que por pouco escapara do saque, por mãos de seu próprio descendente. Os títulos de ações da Boeing pesavam mais em minhas palmas do que seu volume material indicava. 30 anos de aportes diligentes por João, arredondados de cada migalha de sua remuneração docente. Teremos de contatá-la amanhã para ratificar o registro. A policial me estendeu seu cartão. O Sr. Santos enfrentará indiciamento por invasão domiciliar, tentativa de furto qualificado e, sem dúvida, outras imputações conforme apurarmos. Fernando me acompanhou até o veículo, enquanto as patrulhas se distanciavam. O rosto exangue de Gustavo aparecendo na janela posterior como um espectro do destino festivo. Confia que consegue voltar dirigindo para lá? Indagou Fernando. Vai ser um papo complicado. Contemplei minha casa pela derradeira vez. A janela rachada, a neve amassada, a guirlanda natalina na entrada, que de repente ironizava toda a ideia de serenidade terrena. Há diálogos que não admitem demora, Fernando. Há realidades que demandam ser verbalizadas enquanto ainda quentes. Meu automóvel partiu com hesitação no sereno, o motor reclamando. Ao manobrar para fora da garagem, meus faróis roçaram as enfeites de Natal na fachada. Seu laço escarlate jovial, em oposição cruel à ruína consanguínea que eu me preparava para deflagrar. Contudo, o testamento de João repousava a salvo ao meu lado, no assento adjunto, salvo do latrocínio e da perfídia. Não importava o que viria adiante, seu acervo permaneceria intacto. Ao chegar à residência de Lucas, o fulgor acolhedor das janelas e as lâmpadas tremeluzentes montavam uma ilusão impecável de harmonia doméstica. Pela vidraça principal, divisava a sombra se deslocando na dependência. Meu filho passeando ansioso próximo ao pinheiro adornado, enquanto Isabela gesticulava com evidente ansiedade. Os arquivos resgatados jaziam no assento lateral, como provas num processo forense. O testamento de João minimamente úmido, mas integralmente inteligível. Os títulos de ações ostentando sua caligrafia meticulosa de eras idas. Apreendi-os com esmero. Cada documento uma ferramenta na luta pela veracidade que eu estava prestes a iniciar. Não precisei bater. Ainda era laço sanguíneo, por mais que o termo tivesse sido contaminado por avareza e deslealdade. A porta principal se escancarou para um quadro de rotina inquieta. Isabela dobrando utensílios de cozinha junto ao vão da copa.
Paulo folheando um periódico, enquanto Ana se debruçava sobre um enigma de palavras. As crianças dispersas no tapete com suas novidades lúdicas. Todos viraram o rosto ao me verem entrar, e notei a fisionomia de Lucas migrar de tranquilidade para espanto, e por fim, para pavor ascendente ao captar meu gesto. Eliana, que alívio! Isabela correu ao meu encontro, afeto sincero em seus traços. O que rolou? Você tá com uma cara horrível. Questione o seu esposo sobre o ocorrido, Isabela. Depositei os papéis na mesinha baixa, com solenidade intencional, organizando-os para que todos avistassem a letra reconhecível de João no testamento, o cabeçalho formal da Boeing nos títulos, os códigos de transação nos relatórios bancários. Lucas contemplou os itens como se fossem sentenças de sua própria condenação. Mãe, não capto o sentido disso. São o legado de João e os papéis de ações da Boeing que Gustavo intentou subtrair esta noite. Ele se encontra detido pelas autoridades, respondendo por invasão e tentativa de furto agravado. O periódico de Paulo resvalou para o piso. Papéis de ações. Que ações de João? Deixou-me títulos da Boeing avaliados em 2,3 milhões. Monitorei cada expressão, assimilando a novidade. Estupor, desorientação, noção se expandindo. Adquiriu-os ao longo de 30 anos, canalizando o ordenado de educador nos momentos de turbulência da companhia. Lucas soube que destinar a herança a entidades de apoio, a ex-combatentes e fundos de ensino filantrópicos. Mãe, isso é o patrimônio da nossa linhagem. A máscara meticulosa de Lucas se desfez, expondo o pânico subjacente. Você não pode doar tudo a desconhecidos. Posso dispor do meu capital como bem entender, mas optou por pilhá-lo em segredo ao invés de dialogar. Isabela desabou no estofado, uma palma tampando os lábios enquanto o quebra-cabeça se montava. O chamamento festivo, a reaproximação repentina, tudo arquitetado para fornecer a Lucas uma cobertura enquanto o cúmplice invadia meu lar. Voltei-me para confrontar meu filho frente a frente. Explorou o Natal, a euforia de seus herdeiros, a generosidade de sua consorte, meu pesar pelo pai deles para mascarar um desvio. O enigma de Ana tombou ao solo, negligenciado. Lucas, implore que nos afirme que é mentira. Contudo, Lucas já não lograva rebater. As provas adornavam a mesinha, e a detenção de seu aliado eliminava qualquer chance de ocultar a trama. Vocês não compreendem a carga que peso, os débitos, os credores pressionando. O quanto o timbre de Paulo evocava a expertise de quem lidara com orçamentos por uma existência. 200 mil. A confissão de Lucas explodiu no ambiente como um estopim. Erros em aplicações, pitadas de apostas. Iniciou modesto, mas se avolumou veloz. Então optou por furtar da própria genitora? O tom de Isabela se partiu. Empregar nossos filhos como meros acessórios num complô delituoso. Miguel ergueu o olhar para o seu aviãozinho de brinquedo, absorvendo as inquietações dos adultos que escapavam à sua compreensão. Por que todos ao redor pareciam tão alterados? Sofia apertou contra si os seus utensílios de desenho recém-adquiridos, com os crayons derramados pelo tapete, reminiscentes de pedaços de um arco-íris familiar que se desfazia bem no seu colo. O pai de vocês tomou decisões terríveis. Murmurou com suavidade para os pequenos. Em seguida, direcionei o olhar de volta a Lucas. Decisões que feriram aqueles que depositavam fé nele. Minha intenção nunca foi causar dano a ninguém. Lucas agora se dissolvia por completo, com anos de dissimulação meticulosa, ruindo sob o fardo da revelação. Bastava um pouco mais de prazo para reparar os estragos, para saldar as dívidas pendentes. Furando o cofre da mãe na véspera de Natal, Paulo se pôs de pé, trocando sua serenidade habitual por uma revolta ética. Enganando a companheira, valendo-se dos filhos como pretexto.
Isabela soluçava agora, não com as gotas suaves de emoção festiva, mas com os gemidos duros de quem testemunha o colapso total da própria existência. Desde quando você me oculta mentiras sobre finanças, sobre o emprego, sobre cada detalhe? Ana recolheu os filhos perplexos para mais perto, blindando-os do tormento dos maiores, que se desenrolava no meio da sua festa de fim de ano. Varri os olhos pela sala, captando as lágrimas de Isabela, o atordoamento dos avós, os pequenos que não captavam porque a euforia do Natal virara um pandemônio. Meu filho, afundado em remorso e angústia. Essa parentela se partira ao meio, talhada pela cobiça com a precisão de uma navalha afiada. Os papéis da Boeing seguirão para iniciativas de ex-combatentes e apoios educacionais, tal qual João desejaria. Apanhei os papéis da superfície, pronto para abandonar esse destroço. Ele prezava o auxílio aos demais, a criação de algo duradouro. Você sujou a herança dele, tornando-a presa fácil para pilhagem. Ergui-me para partir, detendo-me no limiar para fitar a ruína natalina. Isabela persistia no pranto. Paulo amparava Ana. Os meninos, perdidos no meio dos seus joguetes bagunçados, e Lucas, encolhido na poltrona, o rosto enterrado nas palmas. Isabela, você e os pequenos são eternamente convidados à minha morada. Vocês nada têm a ver com isso. Desemboquei na gelada madrugada de dezembro, abandonando as lâmpadas aconchegantes e os resquícios do que outrora fora o meu clã. Ao amanhecer seguinte, os raios se infiltravam pela vidraça da copa, lançando sombras alongadas sobre o tampo, onde os arquivos recuperados de João repousavam meticulosamente ao lado da sua foto. O vapor do café subia da minha xícara predileta, aquela que ele me ofertara 2 décadas atrás, com as palavras melhor marido do planeta, agora apagadas pelo tempo. Ao examinar os títulos acionários sob uma ótica renovada, compreendi que iam além do mero valor monetário. Cada data de aquisição narrava um episódio. Setembro de 1995, quando a Boeing enfrentava cortes de pessoal e João enxergava um potencial. Março de 2001, no rastro do 11 de setembro. Dezembro de 2008, no auge da recessão global. Época em que a maioria pôs tudo à venda no desespero, e ele investiu com convicção. Meu celular soou, quebrando a tranquilidade da rotina da manhã. O visor exibindo o nome de Isabela comprimiu meu peito de apreensão. Eliana, peço perdão. Sua entonação, rouca de choro excessivo, porém resoluta. Eu ignorava por completo os esquemas de Lucas, tudo isso. Isabela, você não carrega culpa alguma. É uma pessoa íntegra que se enganou ao depositar confiança no parceiro equivocado. Vou protocolar o divórcio. As sílabas jorraram num fôlego só. Os pequenos não podem conviver com um pai delinquente, e eu recuso dividir a vida com quem cometeu atos assim. Você sempre terá lugar na minha existência. Você e eles. Agradeço. Isso conta imensamente neste instante. A herança de João ficaria resguardada da avidez, direcionada aos fins que ele endossaria. O lar se afigurava alterado, não vazio, mas sereno. A ilusão evaporara, o fingimento se dissipara. Meu aparelho tremeu com um texto de Isabela. Os pequenos indagam quando poderão rever a vovó Eliana. Esbocei um sorriso, replicando a qualquer momento. Vamos forjar costumes inéditos. Contemplando a imagem de João sobre a cornija da lareira, percebi sua essência orientando minhas escolhas. Os recursos que ele poupara beneficiariam ex-militares na busca por ocupações, custeariam auxílios para docentes como ele, impulsionariam iniciativas que robustecem lares. Essas ações vão auxiliar folks a erguerem existências mais dignas, parecia ecoar da figura dele, justo como você almejava. Lucas optara pela cobiça contra o parentesco, pela falsidade contra o afeto, pela apropriação ilícita contra a lealdade.
Eu optei pela retidão contra os laços de sangue, pela sinceridade contra a facilidade, pela probidade contra a comodidade. O sol matutino invadia os vidros, realçando grãos de pó que rodopiavam como preces miúdas no brilho ambarino. Lá fora, a geada vestia o quarteirão de um manto virgem e puro, prometendo renovações. O porvir se desdobrava, mais modesto do que imaginara, porém, mais puro, mais autêntico, erguido sobre bases que resistiriam a qualquer abalo. A herança de João permanecia intacta. A veracidade triunfara sobre o embuste. A parentela genuína, aquela forjada em carinho e estima, e não em vínculos consanguíneos e deveres, perduraria. Isso bastava. Isso era o essencial. Agora, se essa narrativa te cativou, clica já no vídeo seguinte que surge na tela, pois lá tem uma trama de infidelidade e plot twist que você jamais presenciou.